Você, profissional de educação física, que precisa saber mais como a prescrição do exercício físico pode afetar positivamente o seu aluno que tem diabetes, fica nesse vídeo que vamos contar tudo para você. É isso aí, galera. Iremos tratar também sobre pontos relevantes com relação à prescrição de treinamento para essa população em específico e outras informações importantes com relação à patologia em si. Mas antes do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que você possa receber aí as notificações sobre todos os vídeos e os conteúdos do Instituto Corpo e Movimento. Para a gente dar uma introdução sobre o tópico principal, que é a diabetes, a gente tem que saber que a diabetes é basicamente uma síndrome metabólica, que é a incapacidade da insulina a exercer a sua função principal. Qual que é a função principal da insulina? Ir buscar o açúcar lá na corrente sanguínea e levar para dentro das suas células e utilizar esse açúcar como uma fonte de energia para o seu dia a dia. E para a gente entender um pouco mais, pessoal, sobre esse mecanismo, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea e o hormônio insulina, a gente tem que entender que não é a curto prazo que a ação desse hormônio passa a ser ineficiente, é a longo prazo. A gente sabe que no decorrer de todo o processo, até que esse indivíduo se torne de fato diabético, ele tem ali estágios, o pré-diabético, ele tem alterações no organismo que são indicadores, que lá na frente ele possa se tornar um indivíduo diabético. E aí a gente tem que entender, pessoal, que o hormônio ele não deixa de existir, mas sim que o organismo dele ali ele se encontra numa condição que ele vai passar a resistir à ação daquele hormônio. Ele não consegue mais fazer esse transporte, captar esse açúcar da corrente sanguínea e levar lá para dentro da célula. Então, e isso gerando aí uma série de alterações que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o quadro, a condição do indivíduo diabético. E obviamente que a gente não vai falar tudo sobre diabetes, porque o tempo também não permite, esse é um videozinho de 10, 15 minutos, mas existem dois tipos de diabetes. Existe o tipo 1, que é aquele tipo no qual o pâncreas não produz de forma eficiente a insulina. E o tipo 2, que geralmente esse tipo 2 é adquirido ao longo da vida por causa dos hábitos ruins, principalmente na alimentação e a falta de exercício físico. Esse tipo 2, o pâncreas produz a insulina, entretanto, essa insulina não age de forma eficiente para captar ali o açúcar da corrente sanguínea, ou seja, diminui a sensibilidade à insulina, ou de uma outra forma que talvez vocês já tenham ouvido falar, você aumenta a resistência à insulina. Tá? Galera, e existem diversas complicações que o Ricardo vai falar aqui pra gente agora. Exatamente, a gente tem que entender todas as patologias, ela tem as suas consequências, galera. A gente tem que entender um pouquinho dessas consequências, até para a gente poder se atentar no momento da prescrição do treinamento. E eu vou falar pensando em um grau, que é menos pior até que é a mais pior, a gente pensar que esse indivíduo que é sintomas, para esse indivíduo diabético, tem que pensar em poliuria e polifagia. O indivíduo vai passar a comer muito, vai começar a beber muita água, urinar com muita frequência. Tem até um exemplo que o pessoal fala, urinou no chão, tem formiga no xixi, porque esse indivíduo, mecanismos começam a não funcionar da forma que deveria funcionar e justamente em virtude essa ineficiência do hormônio insulina na captação do açúcar, e ele começa a automaticamente ter ali quantidades maiores de açúcar até na urina, a gente pensar nesse aspecto. E outro, pessoal, aspecto que a gente tem que levar em consideração, principalmente aí no momento da prescrição, é a neuropatia periférica. Fala um pouquinho mais sobre a neuropatia periférica, que acomete de forma drástica os diabéticos. Uma coisa muito interessante que a gente tem que levar em consideração, que é o sangue, ele vai ficando cada vez mais espesso. A gente tem que pensar o seguinte: você tem açúcar ali na corrente sanguínea e a insulina não consegue realizar esse papel de forma eficiente, que é tirar esse açúcar ali da corrente sanguínea, o sangue começa a ficar cada vez mais espesso, diminuindo cada vez mais esse processo todo que o organismo participa, que a gente sabe que é um ciclo, para o organismo funcionar de forma eficiente,
existe o trabalho de diversos órgãos para trabalhar, para se fazerem esse trabalho em conjunto. E se esse sangue está mais espesso, a gente tem que levar em consideração que vai aumentar a dificuldade desse sangue chegar até aquele objetivo final dessa corrente sanguínea. Por exemplo, se o sangue está mais espesso, pode ficar mais difícil chegar num determinado órgão. E esse órgão pode ter a sua função prejudicada por essa dificuldade do sangue chegar ali naquela região. Ou seja, a gente já começa a ver um quadro bem perigoso para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu paciente. E a gente deve levar em consideração que o exercício físico e uma alimentação balanceada com certeza vai auxiliar esse seu paciente, esse seu cliente, esse seu aluno a melhorar esses quadros. Você vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. Pessoal, e você pensar um ponto muito importante em cima disso que o professor Rodrigo falou, a gente tem que levar em consideração a corrente sanguínea de uma forma geral, a gente tem que pensar ali em um tecido, né? O tecido sanguíneo que é considerado hoje na literatura, a gente pode colocar isso, né, como um tecido. Então você tem uma alteração aí global, a gente pensando nessa circulação, nessa facilitação e automaticamente, por um outro lado, dificultando, né, essa chegada desse sangue nas regiões periféricas. Então, isso nos remete a pensar com relação à prescrição. Poxa, eu vou colocar o diabético para correr? Qual é a qualidade do calçado desse indivíduo diabético? Eles têm alguma ferida no pé? Então, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração a prescrição do treinamento. Principalmente se tratando do exercício aeróbio e daquela visão de que as pessoas têm que, eu tenho que chegar na academia e tenho que fazer a esteira. E um outro ponto, pessoal, pensando nessas alterações e consequências do diabetes, entrando ainda em sintomas, né? Isso a gente pensar num grau mais avançado, a gente pensando na patologia, é a gente pensar na cetoacidose que pode levar esse indivíduo à morte, em virtude desse processo inflamatório gigantesco, né? Então, pontos importantes a gente está levantando aqui nesse vídeo para poder falar com relação a essa patologia, a essa doença crônica degenerativa, que muitas vezes tem ali a sua consequência genética, fatores genéticos, e a questão de fatores externos, a gente pensando no tipo 2, adquirido através de maus hábitos alimentares, a inatividade, o sedentarismo, uma soma de fatores que vai corroborar para que venha a surgir essa doença, né, essa alteração aí metabólica, pode-se dizer dessa forma, no organismo desse indivíduo. E nós, como profissionais de educação física, temos que saber de cabo a rabo como essa prescrição do treinamento deve ser feita. A gente sabe, já tem na literatura bem documentado que o treinamento aeróbio é sim eficiente para melhorar a sensibilidade à insulina, para diminuir níveis de hemoglobina glicada, para diminuir pressão arterial. Mas a gente sabe também, hoje em dia, tem sido muito publicado na literatura, que a prática do treinamento de força, quando a gente fala treinamento de força, é a musculação convencional. A prática do treinamento de força também melhora todos esses pontos relacionados à diabetes. Qual que é o melhor, Rodrigo? Na literatura é bem documentado a prática das duas modalidades, treinamento aeróbico e treinamento de força. Porém, a gente deve avaliar de forma bem individual, como o professor Ricardo bem falou. O aluno está chegando agora na academia, o aluno não tem coordenação para fazer uma caminhada de longa duração. Você vai botar ele na esteira para fazer caminhada? A gente como já falamos, é bem documentado na literatura, a prática do treinamento de força já melhora todos os níveis em indivíduos diabéticos. Podemos iniciar com a prática do treinamento de força somente e quem sabe daqui a um mês iniciar com a prática do treinamento aeróbico. Eu ir melhorando esse processo gradativamente para eu não criar outras lesões nessa pessoa, para eu não expor essa pessoa a impactos mecânicos que ela não está habituada, para eu não expor essa pessoa a estresses que ela não está acostumada, para eu melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E assim, o mesmo processo que a gente já deveria fazer com todas as pessoas que estão começando a prática do treinamento de força. Progressivo, gradativo, e quem sabe daqui a um mês talvez eu comece a introduzir o processo de caminhada com essa pessoa.
que eu melhore as condições de força, que eu melhore as capacidades biomecânicas dessa pessoa, para eu conseguir realmente fazer com que essa pessoa faça esse treinamento de forma segura e efetiva. Pessoal, então tá aí a importância, essa é a mensagem que a gente está tentando passar nesse vídeo, a importância de você saber conduzir a prática da atividade física, a prática do treinamento de força para esse tipo de população. Nós temos em mãos, a literatura já nos disponibiliza isso, os protocolos para as diversas patologias. Cabe a nós profissionais sempre estar ali amparado e respaldado pela ciência quando a gente for pensar na prescrição do treinamento de força ou treinamento aeróbico que seja. Se você acha que esse conteúdo pode chegar a mais professores, você acha que pode ajudar algum professor de educação física, já clica no compartilhar e manda esse conteúdo para mais galera. professores. Valeu, galera!